Olá pessoal, Engenharia na TV, 16º programa, boas-vindas a todos. Hoje nós temos um programa relacionado à agenda do CAJ para o ano de 2025. Tivemos uma agenda extremamente intensa em 2024, agora nós estamos retomando o nosso trabalho em 2025. Hoje nós temos aqui a bancada membros da entidade, em que nós vamos conversar sobre dois temas muito importantes. O primeiro tema é o nosso programa Unimed, que completou agora em 2024 30 anos, ele nasceu em 1994, e ao longo desse tempo houveram uma série de ajustes, uma série de mudanças na condução, houveram mudanças no perfil de usuário, e nós estamos então como sendo um dos precursores na criação do programa, estamos reunindo informações para, a partir de uma plataforma de WhatsApp diretamente com os usuários, começar a informar mais detalhes dos programas. E outro assunto será o seminário de qualidade do ar interior, o segundo seminário nacional, em que ocorrerá agora na metade do ano, em que nós vamos tratar sobre ele também. Hoje nós temos aqui o Alfredo, que está dando as boas-vindas a vocês, e já vamos apresentar a vocês os nossos outros membros da bancada. Alfredo. Olá, depois de um período de licença, estou retornando a esta bancada e hoje a gente está aí com dois assuntos importantíssimos, com o engenheiro Fabiano e o engenheiro Osni. Sejam bem-vindos. Fabiano, se apresente rapidamente para nós tomarmos no assunto. O Osni também se apresenta rapidamente e vamos aos temas. Meu nome é Fabiano Lopes de Souza, sou engenheiro civil, sou diretor de infraestrutura na Prefeitura Municipal de Joinville, já tenho uma caminhada bem longa dentro do CAJ, já tive a oportunidade e o prazer de ser vice-presidente do CAJ, e eu acho que o campeonato do CAJ é o que sempre mais me deixou ligado a ele, as formações, as capacitações, e agora aí a convite do presidente Puccini, auxiliando aí num trabalho que é esse grupo de trabalho relacionado ao nosso plano de saúde, né, a qual a gente tem feito aí um trabalho em conjunto com a diretoria, para que a gente possa aí melhorar ou auxiliar uma melhor gestão do nosso plano, para que a gente tenha uma sustentabilidade desse plano. Osni? Ok, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E eu sou Osni do Amaral Filho, engenheiro mecânico. E também, como o Fabiano acabou de comentar, a minha entrada no CAJ já tem alguns anos, foi em 1984, no Campeonato de Futebol Suíço do CAJ. Desde aquela ocasião, estamos presentes praticamente ano a ano dentro do CAJ. E hoje estou como diretor técnico do CAJ, então, na atual diretoria, responsável pelos eventos, seminários, congressos, palestras e os eventos que o CAJ faz durante o ano, né? E vamos falar daqui a pouco sobre o segundo seminário sul-brasileiro de qualidade do ar interior, que é um grande evento que vai se realizar em Joinville, dentro do segmento da qualidade do ar interior. Aí falamos mais adiante. Ok. Fabiano, o nosso programa Unimed, para nós, ele é muito caro, ele é muito importante. Primeiro porque ele já é antigo, é um programa que tem 30 anos. E segundo, que ele é inédito. Na época, eu lembro, na década de 90, nós tínhamos assim, isso latente no meio dos profissionais, porque era muito comum as pessoas que estavam empregadas em grandes empresas terem esse benefício dentro da própria empresa, como um benefício, como um salário indireto. À medida que elas saíam dessas empresas, iam exercer liberalmente a profissão, e os que já estavam no mercado de trabalho, eles não tinham essa oportunidade, e para fazer um programa individual, com um plano de saúde, qualquer que fosse, existiam na época ofertas várias. Eu lembro que houve uma incursão muito forte do Bradesco. O Saúde Bradesco veio, se implantou naquela época, fez convênios com a Dona Helena, fez convênios com hospitais, ofereceu planos nacionais, e nós então
trabalhamos internamente, junto com o CAJ, junto com o CREA, junto com os nossos conselheiros que representavam o CREA, e nasceu um programa de apoio à saúde do profissional na Unimed Joinville, e esse programa existe até hoje. É um programa extremamente bem sucedido, somos muito satisfeitos com esse programa. É um programa que tem algo em torno de 27 mil vidas, mas houveram mudanças entre o contrato original de 1994 e como está hoje. E essas mudanças, elas foram feitas em momentos diferentes, e muitas vezes essa história desse processo de mudança ele acaba se perdendo, e hoje também houve uma mudança muito grande no perfil do usuário. Quer dizer, hoje os profissionais mais jovens não estão dando aquela importância que nós dávamos a esse tema na época. Então, quer dizer, o plano de certa forma está envelhecendo. Fala para nós um pouquinho do que você tem a respeito desse tema, e explicando aos nossos ouvintes que o Fabiano está coordenando o grupo de acompanhamento permanente do programa Unimed que o CAJ criou, não para ser um grupo do CAJ, é para ser um grupo de usuários da Unimed, de todos os usuários, particularmente dos de Santa Catarina, que é o grande contingente. Então nós estamos reunindo essas pessoas através de comunicações para trocar ideias, para melhorar o nosso plano. Fabiano, o que você já tem para nos adiantar e que passos nós já demos nesse caminho? Então, presidente, essa é uma preocupação que basicamente todos os usuários têm, né? Você ter sustentabilidade nesse plano. Ele é um plano bem sucedido, realmente. Eu acho que a porta de entrada dele, eu acho que o próprio CAJ, ele foi uma porta de entrada para que esse plano ele se consolidasse. O CREA foi o mecanismo que acabou fazendo com que o plano saísse do papel, né, e que congregasse todos os profissionais de engenharia dentro de um plano, né? Então é um plano aí que tem 3 décadas, né? E a gente sabe que nós tivemos atualizações dentro da própria regulação da saúde, né? E esse plano ele ficou, vamos dizer assim, para trás dessa regulação, porque o nosso plano é da década de 90. Você tem uma reformulação das agências nacionais de regulação muito posterior a 1990. Né? Então, algumas leis não puderam ser aplicadas nesse plano, mas o plano ele veio sendo atualizado, né? Com alguns aditivos nos contratos, né? É aproximadamente isso. Então, nós podemos falar que nós somos um plano aí que representa 25% do faturamento da nossa operadora de saúde. É um número expressivo. Você tem um plano de saúde que tem mais de 24 mil vidas nesse plano. Então, a força desse plano está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, você tem uma ligação com o CREA Santa Catarina, mas, por exemplo, nós temos usuários que vão estar no estado de São Paulo, vão estar no Amazonas, vão estar em Belém do Pará, vão estar em Santa Catarina, mas a grande massa está em Santa Catarina. Então, quer dizer, a vinculação desse profissional tem que ser com o CREA Santa Catarina. E as nossas preocupações enquanto usuários, eu acho que o presidente foi bem feliz na colocação, né? O Osni falou que começou lá no campeonato CJ quando, Osni? 84. 84, né? Então lá o pessoal saía do futebol, né? O rim estava zerado, né? Tomava aquele suco, né? Então o cara não usa quase o plano. Mas com o passar do tempo, essa base que deveria ser maior de usuários, né? Que hoje não são mais tão jovens, ela está reduzindo. E cada faixa etária tem um custo diferente dentro do plano. E é claro que a gente vem sentindo o que é os últimos reajustes que o plano ele acabou sendo colocado junto ao plano. E o nosso grande amigo João Paulo, que foi junto com o próprio Alfredo, sempre tiveram um trabalho de acompanhamento desse plano junto à nossa operadora, que é a Unimed, né? A Unimed ela disponibiliza essas informações, né? E isso vai lá, no caso hoje, para o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, para o CREA, né? E vai lá para a diretoria que fica com essas informações relacionadas ao plano. E se você quiser essas informações do quanto nós gastamos, o quanto é arrecadado, a Unimed ela te fornece essas informações. Então o que a gente vem hoje solicitando para o CREA é que nós aumentássemos a nossa gestão em cima do plano. Participação na gestão. Participação na gestão e controle justamente desses números, né? Embora sejamos aí a maioria engenheiros com aptidão para a área das exatas, mas existe uma outra parte que é uma componente que vem da área da saúde que nós não dominamos, né? Falar de auditoria técnica.
Se for no campo da engenharia, nós 4 aqui vamos dominar. A qualidade do ar, o Osni vai resolver. Né? Se for para o segmento lá da agricultura, do plástico, tu vai resolver. E assim sucessivamente, né? Mas só que quando você fala de uma auditoria técnica, que é prontuário, procedimento hospitalar, saber se aquela quantidade de materiais ela era necessária, se aquela quantidade de internações foi a mais ou foi a menos, não nos compete enquanto engenheiros. Então, por isso não existe esse controle. Os números vêm, mas nós não conseguimos aferi-lo. Né? E talvez os números possam estar corretos, mas ao mesmo tempo nós não temos esses instrumentos de controle dentro, e também não é função do CREA, entende? Nosso grupo entende isso, né? O CREA tem que trabalhar o dia a dia das nossas profissões, mas precisa melhorar essa gestão. Porque senão, por exemplo, nós temos usuários do plano que, se ele quiser, ele pode usar 10 vezes o mesmo profissional de uma determinada área, fazer 10 consultas, sem nenhum controle e sem nenhuma gestão ou conscientização disso. Né? Então, isso também é um mau uso do plano. Né? Então, quando nós falamos que somos 24 mil vidas, é um peso fantástico dentro de uma operadora de saúde. Né? Então, hoje, o que o nosso grupo tem feito é o quê? Nós solicitamos uma aproximação para o CREA, para que o CAJ e outras instituições também pudessem ajudar nesse processo, e nós estamos abertos a isso. No segundo passo, o que nós entendemos? Que nós também não podemos esperar as ações do CREA, e nós começamos a organizar a partir de um grupo de trabalho embrionário dentro do Centro de Engenheiros Arquitetos de Joinville, o CAJ, e buscando outras instituições que também possam somar, primeiro agora entendendo quantas pessoas usam aqui na nossa região, para que a gente comece agora a trabalhar esses conceitos no sentido de a gente fortalecer a gestão. Né? Porque para nós é muito difícil quando você recebe lá uma informação que vai ter o reajuste, mas nós não conseguimos ter uma massa crítica em cima desses números que são apresentados. Até porque é um número de passado, quer dizer, nós também não estamos tendo a oportunidade de tomar nenhuma atitude proativa no que se refere a evitar que esses números sejam ruins, que eles piorem, no sentido de que a gente realmente possa estar compartilhando essa administração com informações, com oxigenação de programa, com normas de disciplina e autocontrole. Alfredo, você, como diretor financeiro do CREA, depois do João Paulo Chimaltz, dedicou bastante tempo a isso. Você vê também bastante espaço e necessidade de uma participação do usuário na administração e gestão do plano? Sim, eu tive o prazer de acompanhar, seguindo, em 2019, o falecido João Paulo Chimaltz, e ele se debruçou em cima desse nosso plano e fez um excelente trabalho de acompanhamento. E eu, em 2020, era diretor financeiro do CREA, eu também me aprofundei seguindo as orientações do João Paulo. Então, mensalmente, eu ia na Unimed e lá via os detalhes e levava para a diretoria. Né? Então, a gente tinha mensalmente alguma coisa e discutia. Né? Está acontecendo isso, então vamos se preparar, pode vir aumentos ou está dentro da expectativa, né? E isso depois eu saí da diretoria, depois saí como de conselheiro, e a gente perdeu esse diálogo que a gente tinha com a Unimed, né? Então aí começamos um trabalho junto com até o próprio presidente do CREA, de nos autorizar a novamente ir atrás desses dados, né? Mas infelizmente a gente até agora não conseguiu muita coisa, muita liberdade para a gente fazer esse acompanhamento. Então, justamente nesse trabalho, nesse grupo que formamos dentro do CRJ, para a gente tentar ver se a gente consegue fazer um trabalho em conjunto com o CREA Santa Catarina. Então, vamos ver se conseguimos, né? Então, o Fabiano aí, que foi eleito pelo CRJ, né? O nosso coordenador dentro do CRJ, tem uma boa experiência também com contatos, com entidades, né?
para fazer esse acompanhamento. Minha experiência é porque eu sou casado com uma enfermeira, né? Então eu já tenho a cobrança dentro de casa, né? E justamente nasceu porque a minha esposa, Tatiane, ela sempre colocou uma coisa muito clara. Vocês são uma massa grande de usuários, só que vocês não entenderam ainda a força que vocês têm como 24 mil vidas dentro de uma operadora de saúde. Então quando ela falava assim, olha, se vocês hoje cismarem em debandar as 24 mil vidas, vai ter muita gente querendo vocês. Mas vocês não podem sair de um time, ainda usou uma expressão, né? Não pode sair de um time que joga na Série A para jogar na Série B. Então vocês têm uma boa operadora, então vocês têm que pegar as operadoras, as grandes operadoras de referência na cidade, porque vocês são uma massa grande, são mais de 24 mil vidas, e isso é muito representativo para uma operadora. E às vezes ela brincava assim, pô, vocês sabem se um fio de sutura que eu abro lá, ela vai dar só para fazer sutura no Alfredo, no Puccini e no Osni? Poxa, eu posso num fio de sutura suturar 10, 15 pessoas e vai numa conta. Mas como é que vocês sabem que foi na conta só de vocês? Como é que vocês sabem que o paciente que está lá internado, que era para ficar 5 dias, não ficou 5 e ficou 7? E o procedimento não precisava ter deixado os 7 dias. Então ela sempre jogava assim para mim, olha, vocês não acompanham a saúde do plano de vocês. Então está na hora de vocês entenderem que existe algo tecnicamente dentro da área da saúde que se chama auditoria técnica e auditoria financeira. As duas elas têm que andar em conjunto para que vocês realmente saibam os gastos que vocês têm e vocês também apertarem a questão dos usuários. Porque às vezes também tem um mau uso. E ela até assim, às vezes vocês deixam de fazer boas campanhas usando a própria operadora, que às vezes ela está aberta. O dia de saúde do homem, saúde da mulher, são coisas que vocês podem organizar dentro de um plano de saúde que vocês têm, que é fantástico. Então ela começou a despertar muito esse olhar para mim, assim, realmente, nós não controlamos isso, não fazemos isso de uma forma mais eficaz. Fabiano, nós temos também algumas demandas constantes entre os nossos colegas, que são membros do plano, que eles têm uma certa dificuldade de conversar com o plano no que se refere às características dele, no que se refere a peculiaridades dele. E a gente não nota também o plano, nem por parte da Unimed e nem por parte do nosso representante, que é o CREA, uma divulgação, o quanto o plano é bom, o quanto ele é vantajoso para os jovens que entrarem agora poderão ter condições adequadas para a própria idade dele e que lá na frente, por estarem no plano, terão um tratamento melhor, né? Quer dizer, a ideia é que esse grupo unido e integrado também venha a contribuir nesse tipo de balcão de informação, nesse tipo de ouvidoria, para que o plano tenha um melhor oxigenação e atendimento? A ideia, eu acho que sim, nós estamos colhendo, agora nas últimas semanas a gente fez uma abordagem mais para entender quantas pessoas aqui na nossa região, os grupos que nós conhecemos aqui dentro de alguns grupos de WhatsApp que são de engenharias, quantos são usuários? Então nessa primeira puxada a gente já identificou quase 143 pessoas que estão lá naquele grupo de WhatsApp. Nós sabemos que o universo é maior ainda, de pessoas que são usuárias do plano Unimed Joinville. Então justamente é a gente criar uma massa crítica dentro desse grupo, nos unirmos a outras instituições. Eu acho que a ideia que o presidente colocou aqui é bastante feliz, ela não é uma coisa do CAJ, ela é uma coisa que o CAJ ela só está sendo o catalisador para que nós possamos também trazer outras instituições, porque quando nós conversamos aqui com nossos colegas aqui do lado, de Itajaí, esse descontentamento é igual. Se eu for falar com o cara lá de Tubarão, no sul do estado, o descontentamento é igual, né? Então, nesse grupo, por exemplo, a gente pode trazer essas ideias, né, justamente para ser um porta-voz do usuário, porque hoje ele usa a ouvidoria da operadora, mas aí hoje nós não sabemos qual é essa relação de retorno que tem. Existe um outro problema, nós sabemos que dentro da Unimed Joinville ela tem as prestadoras de serviço, são laboratórios, que são consultórios médicos, mas como é que é a qualidade, como é que nós mensuramos hoje a qualidade desse atendimento lá nesse laboratório ou nessa questão de um prestador de serviço, né? A própria operadora ela tem essa dificuldade.
Então, muitas vezes a gente está vendo o usuário reclamando que ele está lá numa fila lá de 3, 4 meses para uma consulta, mesmo ele tendo plano. É um outro desafio, né? Então, eu acho que o grupo está se formando no sentido da gente ir em função de melhorar e tomar as rédeas de uma gestão do nosso plano. Nós não temos, infelizmente, no nosso plano, a figura de uma gestora, que é quem a gente cobraria os resultados, cobraria os questionamentos, que fizesse essa interface com a operadora. Mas é um dispositivo que pode ser criado. Alfredo, nós reconhecemos e nós agradecemos e queremos fortalecer o CREA como o representante dos usuários nesse processo todo. Mas não estamos conseguindo fazer um trabalho conjunto com o CREA para que isso ande. Você tem alguma dica, tem alguma sugestão, Osni? Você tem alguma sugestão nesse sentido? A gente já tentou, fez reunião, fez acordo, a coisa acabou não andando, mas entra ano, sai ano, agora fomos alvo de novo de uma norma em que a gente ficou surpreso que essa norma de reajuste fica dependente de um índice de sinistralidade, se atingir ou não, quer dizer, algo tudo muito assim que nos deixa sem pouca ação, é só aceitar e ir em frente, quer dizer... Fala alguma coisa para nós. Então, Pulcini, eu acho que é o seguinte, ó. Inclusive eu fui por 2 ocasiões diretor do CREA Santa Catarina, nos 2 últimos anos, fora o último que passou. Então lá nós discutíamos justamente a questão dos reajustes do plano da Unimed. Só que chegava para a diretoria num momento muito em cima da hora. Nós não tínhamos o acompanhamento durante o ano, durante o período, que é isso que eu acho que é necessário, né? A diretoria do CREA Santa Catarina tem lá os seus compromissos, né, a sua agenda, e dentro dessa agenda não está constado esse acompanhamento mensal. Isso é uma realidade. Chega em cima da hora, lá por final de outubro, novembro, aí começam a avaliar, né, as propostas que a Unimed está sugerindo para esse aumento, né, que é relativo ao ano que passou. Então, o que eu vejo? Tá? Eu conheço bem a estrutura do CREA Santa Catarina, a estrutura de diretoria, e o que nós precisamos é efetivamente essa aproximação, azeitar mais essa comunicação. Claro, se houve alguma dificuldade no passado recente, né, de que a gente tentou, foi e não conseguiu abrir, eu acho que a estruturação desse grupo é essencial. Tá? Um grupo bem estruturado, para que ele faça uma forma de auxílio na gestão desse processo todo, de receber mensalmente os documentos da Unimed, fazer uma análise, né, essa análise técnica da melhor maneira possível. Isso eu acho que o grupo tem como pensar numa melhor alternativa de como gerir essa análise mês a mês, para que quando chegue lá para o final do ano, a gente tenha o que oferecer. E além disso, azeitando essa relação com o CREA, tá? Existindo o grupo, existindo a diretoria do CREA, esses dois grupos né, tendo uma flexibilidade maior de relações, eu acho que é isso que está faltando, a gente consiga fazer com que haja esse acompanhamento mensal. Isso para mim é essencial. Bom, que fique bem claro, Osni, agradeço o reforço que você deu, que só está faltando o CREA compor conosco, porque nós já estamos há vários anos fazendo esse esforço, desde a época da administração do ARI, onde nós tínhamos uma relação muito mais próxima com a Unimed, tanto através dos nossos diretores, através dos nossos conselheiros, e isso acabou realmente ficando enfraquecido. Estamos abertos. Fabiano, como é que as pessoas interessadas em fazer parte desse nosso grupo de apoio podem se comunicar conosco para fazer parte do grupo de WhatsApp? Então, presidente, nós podemos usar o CAJ como um dos contatos. Eu também vou deixar aqui o meu telefone pessoal, o 47 99615 8073. Se você me mandar lá uma mensagem que quer ser inserido no grupo de usuários da Unimed Joinville, ali a gente está chamando CAJ, né? A gente insere lá nesse grupo e lá a gente está transformando ele num canal mais oficial das informações que nós vamos discutir nesse grupo de trabalho. A ideia é basicamente essa. E reforçando a sua ideia,
Eu acho que nós sempre tivemos abertos a essa composição com o CREA. Então nós precisamos que o CREA seja um pouco mais agressivo nesse tema, porque nós somos 24 mil usuários desse plano. Nós não estamos falando aqui que é um problema só da atual diretoria ou da atual presidência do CREA nesse momento, mas nós já passamos do momento de sermos mais incisivos na gestão desse plano. Então, quando nós falamos de ser mais incisivos, a diretoria que hoje detém essa pauta dentro do CREA, ela tem que ter essa proatividade de dar um passo mais firme nesse controle. E o controle não é um controle simplesmente entregar uma planilha na mão de engenheiro, o engenheiro vai identificar quais são os números. Como o próprio engenheiro Osni falou, isso é um controle mensal ou pode ser bimestral. Só que tecnicamente tem que estar na mão de pessoas habilitadas que possam realmente auditar os números. Basicamente é isso. Senão nós vamos chegar novamente a novembro de 2025, o reajuste estará na nossa porta e é como o próprio Osni falou, o número vai chegar e nós não vamos conseguir contrapor os números. Então, basicamente, a gente precisa. E a gente tem que usar dessa nossa potencialidade. Nós somos 24 mil vidas dentro desse plano. Quanto mais pessoas estiverem nesse grupo de WhatsApp, nós podemos talvez pensar, quiçá, uma associação de usuários desse plano de saúde. E aí você migra todas as 24 mil vidas. E aí você passa a ter gestão maior desse plano. Hoje, infelizmente ou felizmente, o nosso intermediário é o CREA. Mas na hora de decidir, eles decidem o reajuste. Mas na hora de fazer as defesas, ela está muito apequenada para defender o olhar do usuário. Está muito longe do usuário. Bem longe do usuário. Bom, pessoal, fica então aí o registro e o convite para fazer parte dessa força de trabalho, para que todos participemos e investindo na qualidade do nosso plano de saúde, na saúde do nosso plano de saúde. O Fabiano está à disposição, é a pessoa preparada para isso, nós todos somos membros desse primeiro núcleo, mas queremos a participação do Estado todo. E todos os membros, inclusive de outros estados, por favor, venham fazer parte, vamos lutar pelo que temos que é bom.